Cada vez mais eu acompanho novos escritórios que eu nunca tinha ouvido falar, de pessoas super jovens, de arquitetos que estão realmente iniciando a carreira, fazendo projetos magníficos em alto padrão. O que significa isso? Que sim, está o tempo inteiro, novos arquitetos estão iniciando no alto padrão. Estão fazendo projetos muito bacanas em alto padrão. Arquitetos que não tinham clientes, arquitetos que não tinham escritório e arquitetos que não tinham experiência, estão realmente iniciando. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Como entrar no alto padrão sem cliente, sem escritório e sem experiência? Esse é a pergunta que não quer calar, né? Então, é uma questão que eu recebo bastante, né, dos meus seguidores. Bastante gente me perguntando, né? Leonardo, eu não tenho cliente. Leonardo, eu não tenho escritório. Leonardo, eu não tenho experiência. Estou realmente iniciando do zero. E por que o pessoal quer entrar no alto padrão? O pessoal quer entrar no alto padrão porque o pessoal quer cobrar mais caro pelo seu projeto. Cobrando mais caro pelo seu projeto, consegue faturar mais, consegue ganhar mais, consegue ganhar melhor, né? E se a gente ganha melhor, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então esse é o ciclo, né? Esse é o que realmente nos move. E a gente quer viver da arquitetura, a gente quer viver digno, né? A gente quer não só ganhar dinheiro com arquitetura, claro, ganhar dinheiro é importante, mas além disso, a gente quer fazer projetos que a gente realmente curta. A gente quer fazer projetos que a gente realmente tenha orgulho. Então a gente vai precisar realmente construir essa marca, né? Construir esse nome na arquitetura, no alto padrão. E como entrar no alto padrão sem cliente, sem escritório, sem experiência? É possível? É possível alguém iniciar do zero alguma coisa? Claro que é possível, com toda certeza, né? Todo mundo iniciou do zero. E se alguém vier assim, Leonardo, mas eu conheço um arquiteto ou uma arquiteta que ele herdou o escritório do pai. O pai já era um arquiteto, digamos, bem consagrado na cidade e o filho ou a filha, então naturalmente herdou, não começou do zero, tá? Isso é verdade. Mas o pai dele ou o pai dela iniciou do zero, tá? Então, seja lá, alguém iniciou do zero, tá? Então, sim, todo mundo inicia do zero. E quem herdou, o pai desse arquiteto ou arquiteta também iniciou do zero. Então, sim, é possível iniciar do zero, sem cliente, sem escritório e sem experiência. Leonardo, mas o cliente de alto padrão, esse cliente de alta renda, ele não quer contratar um escritório grande, cheio de gente trabalhando, um escritório suntuoso. Ele não quer isso? Não necessariamente. Existe um conceito que é um conceito de boutique. E o que é o conceito de boutique? Muita gente acha estranha essa expressão, né? Boutique. O que é boutique, afinal? Boutique seria, na arquitetura, né? Seria um estúdio pequeno, um escritório pequeno. Algo é tão pequeno e só que ele tem uma proposta diferente. Ele não é pequeno porque ele faz coisas sem graça. Bem pelo contrário. A boutique ele faz projetos especiais e por isso que é pequeno. E que ele não atende a multidão. Então ele atende clientes especiais. E esse conceito de boutique é perfeito para a gente adotar quando a gente está iniciando. Porque tu não precisa ter estagiário, tu não precisa ter funcionário, tu não precisa ter nenhum arquiteto, nenhum coordenador trabalhando contigo. Tu pode ser um autônomo. Hoje em dia, graças à pandemia, tá cada vez mais fácil a gente ter o nosso escritório totalmente online. Praticamente
é um super perfil de Instagram turbinado. A gente pode se dar o luxo até de nem ter website para começar. Tu não precisa nem comprar um domínio, nem ter um website. Apesar que acho que o primeiro gasto que eu teria, o primeiro investimento que eu teria para abrir um escritório seria comprar um domínio e ter um e-mail profissional. Eu acho que realmente muda da água para o vinho quando tu manda um e-mail para o cliente, ao invés de acabar com Gmail ou com Hotmail, né? O teu domínio é o nome do teu negócio, né? Que de preferência seja o teu sobrenome ou o teu nome inteiro também pode ser. Poderia ser Leonardo Mader Arquitetura. Eu escolhi Mader Arquitetos. Antigamente até eu usava mais Mader Arquitetos Associados, porque esse era assim que era o nome do escritório italiano com o qual eu trabalhava. Eles usavam muito arquitetos associados. Eu sempre gostei muito do arquitetos associados, sempre me remeteu a algo muito massa, assim, de um sentimento de equipe e tal. Depois eu acabei resumindo e encolhi para Mader Arquitetos. Leonardo, mas quando tu criou Mader Arquitetos, tinha gente trabalhando para ti? Não, não tinha. Mas eu já criei com Mader Arquitetos. Então já tinha um nome, porque eu sempre soube que eu ia crescer e eu teria pessoas trabalhando comigo. Alto padrão parece ser algo extremamente ilusório, né, para muita gente, assim, digamos, é como se fosse algo muito distante, né? E acho que toda a minha missão aqui é trazer aquilo que estava tão distante e deixar na tua frente, deixar prontinho, que eu quero te mostrar um caminho que tu só consiga caminhar, só trilhar, é só trilhar esse caminho. E então tudo que eu estou fazendo aqui é com esse objetivo, pegar algo que sempre foi sonhado por muitos arquitetos e trazer isso, deixar isso de uma maneira tangível e próxima. Cada vez mais eu acompanho novos escritórios que eu nunca tinha ouvido falar, de pessoas super jovens, de arquitetos que estão realmente iniciando a carreira, fazendo projetos magníficos em alto padrão. O que significa isso? Que sim, está o tempo inteiro, novos arquitetos estão iniciando no alto padrão. Estão fazendo projetos muito bacanas em alto padrão. Arquitetos que não tinham clientes, arquitetos que não tinham escritório e arquitetos que não tinham experiência. Estão realmente iniciando. Vai iniciar primeiro, assim, é muito importante tu entender o seguinte. Primeiro tu tem que ser um arquiteto de alto padrão. Primeiro tu tem que ter a identidade de alto padrão. Tu tem que te comportar, tu tem que te comunicar como alguém de alto padrão. Então, primeira coisa, tu tem que ter a identidade. Tu tem que comunicar isso, tem que ser, tá? Leonardo, mas eu não tenho escritório. Leonardo, eu não tenho cliente. Não importa, tu tem que ser. Então, tudo começa na tua postura. Depois disso, tu vai começar a fazer. A fazer. O que é fazer? Fazer é tu vai fazer teus processos, tu vai investir em processos. E tu vai começar a fazer teus projetos fictícios, e vai começar a postar. Só que se tu já é um arquiteto de alto padrão, tu não vai fazer, um arquiteto ou uma arquiteta, tu não vai fazer projetos, a gente fala no sul, né, meia boca, né? Meia boca seriam projetos muito simples ou muito triviais, assim, muito médios, né? Muito, até vou dizer sem sal, sem graça, tá? Então, tu vai construir imagens, ou se tu não tem obra pronta, obrigatoriamente vai ter que começar por imagens, tu vai ter que construir imagens que são realmente conceituais. Tu não precisa resolver um projeto. Tu não precisa fazer um projeto completo em que tudo seja resolvido. Não, tu simplesmente coloca uma câmera, tu vai botar alguns elementos ali na frente da câmera e renderiza. Simples. E esses elementos que tu vai botar, eles são estrategicamente premeditados, pensados. Tu vai ter que fazer uma intensiva busca por referências. E essas referências é que vão tá construindo o arquiteto ou a arquiteta que tu vai estar te tornando. Lembra sempre, primeiro tu tem que ser.
Primeiro tu tem que ser alguém, tu tem que mudar a tua postura, tu tem que mudar a tua maneira de te comunicar. E daí tu vai usar as referências como um elemento técnico super importante. E tu vai começar a aplicar aquelas referências. Primeiro, tu vai começar a copiar na cara dura, entendeu? Até como um exercício. Se tu vai fazer uma cópia idêntica a alguma coisa, tu não vai poder postar porque isso seria um plágio, tá? Mas se tu começar a fazer uma combinação de pega 2, 3, 4 referências e faz uma combinação entre elas e tu vê que aquilo ficou agradável aos teus olhos, ficou harmônico, tu se sentiu bem com aquilo que saiu, isso é sinal que tu está começando a desenvolver o teu estilo. Então, presta atenção nisso, presta atenção nesses sinais, tá? Todo esse processo que eu tô falando não é para tu fazer apenas uma vez, duas, assim, isso tem que te tornar a tua rotina. Eu tô na segunda etapa, tá? São 3 etapas. Então, primeiro tu vai ser, né? É a tua identidade, tu vai ser. Segundo, tu vai fazer, ou seja, tu vai ter processos e tu vai executar esses processos. E a terceira etapa, sim, os clientes vão aparecer, ligações vão começar a chegar para ti depois de tantas publicações no teu Instagram, e depois tu também pode fazer o teu site. Não é obrigatório, mas seria um estágio já um pouco mais maduro. Os primeiros clientes vão começar a aparecer. O primeiro cliente vai ser da família mais rica da minha cidade? Não vai. O primeiro cliente provavelmente não vai ser, né? Se for uma sorte. Mas já vai ser alguém que está te enxergando de maneira diferente. Que está te enxergando de uma maneira diferente e evoluída do que tu era antes de começar esse trabalho. O que eu acho que é um dos valores mais importantes que a gente tem que ter é o valor de evolução. E pra gente conseguir ter essa evolução, a gente precisa ter uma revolução, tá? Que é uma revolução no teu modo de ser. No momento que tu revoluciona o teu modo de ser, aí sim tu vai ter essa evolução. Porque a palavra evolução está dentro de revolução. Então, o objetivo principal da revolução é a evolução. E isso eu realmente acredito. E tudo isso começa com o nosso ser. Tu vai começar a postar, novos clientes vão começar a ligar. Talvez aquele teu parente, aquele teu tio mais rico, tal, já vai começar a... Pode ser que já vai estar interessado, se ele acompanha, né, o teu Instagram. Mesmo que não acompanha, alguns amigos vão estar vendo aquele movimento e de repente um primo ou algum familiar já pode estar observando e já vai te convidar para fazer algum projeto. O meu primeiro cliente mais expressivo, pelo menos de casa, né, é o meu primeiro cliente geral. Meu primeiro cliente expressivo foi o meu primo. Então eu tenho um primo que é mais velho que eu, cirurgião plástico, lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. E ele chegou em algum momento que ele me convidou para fazer um projeto para ele. Toda a minha jornada na arquitetura começou com isso. Com um convite do meu primo. E ele é um cara, digamos, dá para dizer assim, ele é meio chato, assim, ele é bem exigente, assim, sabe? Ele é uma pessoa difícil de lidar. E por ser primo, e eu por ser mais jovem que ele, eu sou cerca de 5 anos mais jovem que ele. Então, a vida inteira, eu era criancinha, jogava futebol com ele sempre era 5 anos mais velho que eu. Então, tinha aquela postura de ele ser muito mais velho que eu, ele nem me enxergava até com certo desrespeito, assim. Ele é o priminho, eu era o priminho pequeno dele, entendeu? Então, era uma categoria abaixo, assim. E mesmo assim, ele me deu o voto de confiança e eu fiz o projeto com ele, né, para ele. Fiz alguns projetos, mais de um. Eu fiz 4 projetos com ele, na verdade. Primeiro, acho que eu fiz foi um apartamento. Depois eu fiz uma clínica junto com sócios. Depois eu fiz a casa dele. E depois eu fiz um prédio residencial. Deve ter uns 7 andares, mais ou menos. Isso tudo no início da minha carreira, tá? Então, um projeto começou a ir para outros. Isso eu estava com meu escritório em Porto Alegre e ele lá no interior. E ele, ao invés de contratar os arquitetos do interior, né, que podia ter também super barato ali, ele quis contratar
aquele que ele estava depositando confiança, que era eu no caso. E tudo isso porque eu começava a ter acho que eu comecei a postar um ou outro material, só que eu não estava usando esse método que eu estou considerando para vocês. Se vocês usarem esse método, vocês vão ter um crescimento muito mais acelerado do que eu tive. Vocês vão estar crescendo de maneira muito mais forte do que eu consegui crescer. E eu acho que esse é o meu principal objetivo, sabe? Eu tô há 16 anos, né? Tenho 16 anos de formado. Eu tô há 16 anos atuando no mercado. Já atuei na Itália, Inglaterra, Brasil. Já fui funcionário, já fui estagiário, já tive estágio não remunerado. Eu já liderei equipes, equipe tanto no exterior quanto no Brasil. No Brasil, meu escritório, acho que o maior tamanho que meu escritório já teve tinha sete profissionais, né, entre estagiários e arquitetos, e a gente sempre trabalhando. No início a gente trabalhava com vários tipos de projetos, e depois a gente se focou apenas em residência de alto padrão, e aí sim que o escritório começou a decolar. Então esse é um ensinamento super importante, que depois que a gente define o nosso posicionamento, aí sim é que o escritório decola. Posicionamento é a direção e publicações é a velocidade. É muito importante primeiro tu definir a direção. Não adianta tu trabalhar que nem um maluco. Eu acho que tu deve conhecer muita gente, não só na arquitetura, mas muita gente que trabalha pra caramba e não colhe os resultados. A gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter direção, a gente precisa ter posicionamento, a gente precisa construir um posicionamento. Leonardo, quantos projetos já fez na tua vida? Sabe que essa é uma pergunta que eu me fiz, ninguém me fez essa pergunta, eu me fiz, estava me fazendo ontem essa pergunta. Eu não sei, mas eu vou tentar calcular, tá? Eu não sei se eu já fiz 1000, tá? Talvez eu tenha chegado a 1000 projetos, não sei. Quantos que eu assinei pessoalmente? Não, se eu assinei pessoalmente não deu 1000 ainda. Deve ter dado, sei lá, 400 talvez. Que eu tenho RRT, não tenho tanta RRT assim, tem muito menos, tá? Mas projetos é muito subjetivo, né? O que significa, até onde vai um projeto, a participação. Mas eu já fiz projeto pra caramba, tá? Então, aqui na Inglaterra, trabalho com projetos por aqui. Na Itália, eu trabalhava com projetos extremamente conceituais. Para quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tenho bastante experiência aqui na Inglaterra, tá? Mas foi na Itália que eu me tornei o arquiteto que eu me considero hoje, assim, né? Essa identidade que eu tenho hoje, ela veio da minha experiência na Itália. Eu fiquei cerca de 1 ano e meio, né? Deu praticamente 1 ano e meio, um pouquinho menos de 1 ano e meio. Fiquei praticamente 1 ano e meio na Itália e eu trabalhei num escritório chamado OBR. É um escritório bem contemporâneo que foi criado por 2 arquitetos que saíram do Renzo Piano e criaram aquele escritório, que é o Paulo Brescia e Tommaso Principe. É o nome dos 2 arquitetos que criaram. E eles criaram um escritório extremamente contemporâneo, extremamente conceitual. Muito mais conceitual que o Renzo Piano. Lá minha mente explodiu, assim, né? Lá que demorou para explodir, não foi assim na primeira semana. Quando eu cheguei lá, eu achava que eles faziam tudo errado. E que eu, com a minha formação ali, né, que eu estudei em Porto Alegre, foi a minha primeira experiência internacional, quando eu cheguei lá, eu pensava que os italianos, faziam tudo errado e que eu ia ensinar muito sobre arquitetura para eles. Olha só que mente pequena e arrogante que eu tinha. Eu realmente acreditava isso, eu achava que eles estavam errados. E demorou, eu acho que uns 3 meses, 2 ou 3 meses, para começar eu começar a duvidar do que eu acreditava e começar a dar valor para aquilo que eles estavam falando. E eu acho que a virada de chave aconteceu quando o Paulo Brescia, um dos fundadores do OBR, ele me falou assim: Leonardo, quando tu acha um conceito na arquitetura, quando tu acha um conceito do teu projeto, tu tem que segurar com unhas e dentes aquele conceito até o final do executivo. Quando ele falou isso, né, depois eu estava alguns meses lá, aquilo começou a fazer muito sentido para mim, porque não eram só palavras. Eu olhava nas paredes do escritório, aqueles vários projetos pendurados. Quando eu olhava aqueles projetos,
e eu via tanto as fotos das obras quanto os projetos, eu via que tinha um conceito muito forte e realmente tinha uma obsessão, ele tinha uma obsessão para o projeto executivo. E aquela obsessão pelo executivo, o executivo tem uma missão, é a missão de tu conseguir levar o conceito do início do projeto até o material da obra. Essa é a função do executivo. Porque sem executivo, tu faria um render qualquer e manda pro cara da obra e ele vai adivinhar como é que se faz aquilo. Como é que faria aquele render? Ou aquele teu SketchUp, sei lá o que for, tá? Então, o executivo serve para tu dar o caminho detalhado, o passo a passo para fazer, é a receita para fazer aquele conceito inicial. E a gente precisa ter o domínio da técnica para conseguir desenvolver essa receita, ou seja, esse projeto técnico, esse projeto executivo. Como é que a gente vai iniciar no alto padrão, sem cliente, sem escritório, sem experiência? A gente vai precisar primeiro se tornar um arquiteto de alto padrão, né? Tem a mente de alto padrão. O que é a mente? A mente do arquiteto. Pensa assim, ó, o Isai, se tu tirasse o Márcio Kogan, o Arthur Casas, qualquer grande nome da arquitetura, se tu se tu tirasse o escritório deles, tirasse toda a equipe deles e simplesmente botasse eles para começar do zero novamente, tanto faz no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, tu acha que eles iriam fazer uma arquitetura feijão com arroz e disputar por preço, como a maioria da galera que se forma está fazendo? Ia fazer uma arquitetura bem comum, mas uma arquitetura Ctrl-C, Ctrl-V, né? Uma arquitetura totalmente cópia de tudo. Ia começar a disputar projeto por preço. Tu acha que esses caras iam fazer isso? Não, eles não iam. Se tu tirasse toda a estrutura que eles construíram até hoje, ficasse sem nenhum funcionário, sem nenhum colaborador, sem nenhum estagiário, eles não iam fazer aquilo que todo arquiteto que está iniciando a carreira está fazendo, aqueles arquitetos, até muitos arquitetos que estão já há décadas no mercado também continuam replicando esse modelo que eu vou dizer assim, não sei como pode soar essa palavra para ti, mas é fracassado no sentido que não está buscando aquele sucesso, não está buscando aquele sucesso completo, tá? O sucesso completo, na minha opinião, é quando tu ganha dinheiro com a arquitetura, tu é valorizado pelo teu cliente e tu tem a liberdade de criar o projeto que tu curte, tu é valorizado pela tua família também, né? Teus familiares, pessoas que te amam, valorizam e admiram o teu trabalho, tá? Então, quando tu junta todo esse ciclo, aí sim, tu está alcançando o sucesso na arquitetura. E eu acho que isso é o nosso dever, é o nosso dever estar buscando isso. A gente precisa estar buscando esse sucesso. E se a gente está com falta em algum desses elementos, é isso aí que a gente tem que tratar. Isso aí que a gente tem que tratar e tem que estar buscando. Se tu tirasse, então, voltando à minha história, se a gente tirasse do Márcio Kogan, do Isai, do Arthur Casas, tirasse o escritório deles, eles iam começar a produzir desenhos ou qualquer coisa, qualquer tipo de projeto, exatamente com a arquitetura que eles acreditam, exatamente com a arquitetura conceitual que eles já acreditam hoje. Eles iam começar de novo a fazer aquilo que eles já fazem hoje. E, naturalmente, clientes iriam começar a contatar eles para fazer aquilo que eles estão publicando. Eles vão começar fazendo exatamente aquilo que os clientes vão estar buscando, exatamente o que ele publica. Não tem escapatória. O Hugo perguntou se para a gente chegar no alto padrão, a gente vai ter que trabalhar com projetos menores. Sim, a gente vai ter que atender clientes com projetos menores, mas a gente vai ter que ter a mente vai ter que ser de alto padrão. Pensa, como é que o MK27, como é que o estúdio MK27 faria um projeto pequeno? Como é que o Isai faria uma casinha pequena? Como é que o Arthur Casas faria uma lojinha pequena? Pense nisso, entendeu? Quando vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, vai cair uma ficha em vocês e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com essa identidade, processo e resultado, né? Que em outras palavras é
ser, fazer e ter, tá? Primeiro ser, para depois fazer, para depois ter. Primeiro tu muda a tua identidade, depois tu trabalha os processos e daí tu vai colher os resultados.